Vamos aprender a fazer mais uma paixão nacional? Olhem que lindas essas coxinhas para a festa. Vem comigo! Iniciamos essa aula então no cozimento do peito de frango. Aqui eu estou utilizando peito de frango com osso porque era o que estava mais em conta na época. Eu refoguei no alho, depois acrescentei água e batatas, mais ou menos 800 gramas de batata. Aí eu adicionei também caldo de galinha. Eu só encontrei em tablete, mas vocês podem colocar em pó, fica até mais fácil de dissolver, tudo bem? Aqui o peito de frango ele já cozinhou, eu esqueci de mostrar a vocês, mas antes de fechar a panela eu coloquei sal, tá? Aí vocês colocam sal, cozinha com sal, que é já para ficar um gostinho de sal no frango, para ficar bem gostoso. Então nós vamos retirar aqui da panela de pressão o peito de frango e vamos deixar aqui escorrendo um pouquinho esse caldo na forma, né, para que nós possamos desfiar esse frango. Feito isso, como vocês podem observar, o peito de frango está todo desfiado aqui na forma. Agora nós vamos fazer o tempero do peito de frango. Então eu estou colocando aqui no meu processador tomate picado com semente, tudo, tá? Não precisa tirar semente. E cebola. Eu coloquei aqui para essa quantidade de peito de frango, mais ou menos 4 tomates grandes e 2 cebolas grandes, tá? Coloquei bastante tomate, que é para ficar bem gostoso. Aí eu trituro, refogo mais um pouquinho de alho na panela e acrescento esse tomate, essa cebola triturado. E aqui eu vou refogando e deixando soltar todo o caldo do tomate, da cebola, e vou refogando aqui com carinho. Aqui eu estou acrescentando os temperos, então eu tenho aqui colorau, açafrão, eu tenho também tempero para frango e curry, mais ou menos uma colher de sobremesa de cada tipo de tempero. Só que esse é um tempero assim que eu gosto de utilizar, vocês utilizem o tempero que vocês gostarem. Tem gente que gosta de colocar tempero baiano, orégano, aí o tempero é a gosto de vocês, tá? Eu estou dando a minha sugestão. O colorau, a gente coloca bastante colorau, porque a coxinha ela fica muito gostosa e bonita, apresentável, quando o frango ele é mais coradinho, assim, mais vermelhinho, entendeu? Eu particularmente não gosto de comer uma coxinha com aquele frango branco, aquele frango opaco, né? Eu gosto mais vermelhinho, tá? Então eu capricho no colorau, eu coloco bastante mesmo. Vocês viram que eu chacoalhei aí. Aqui eu estou pesando para a gente ter mais ou menos uma noção, né, de quantas coxinhas vai render, né, quanto que o frango rendeu, e eu pesei aqui para vocês observarem.
Agora nós vamos iniciar o processo da massa da coxinha, né? A tão temida massa da coxinha. Então eu vou pesar aqui a quantidade de batata, tá? Na minha receita de 2 litros de caldo, eu coloco mais ou menos 400 gramas de batata cozida. Então eu bato no meu liquidificador as batatas juntamente com o caldo de frango, ó, como vocês podem ver, tá dando aí mais ou menos 411 gramas de batata. Não tem problema passar um pouquinho, tá, pessoal? Isso aí não vai influenciar em nada na nossa massa. Aqui eu tenho meio litro de caldo de frango que eu estou peneirando, tá bom? Para sair todos os gruminhos, para nossa massa ficar bem lisinha, bem bonita. Vou colocar mais meio litro de caldo de frango, né? O caldo que nós cozinhamos aqui, o nosso frango, para fazer a nossa massa maravilhosa de coxinha. Aqui, coloquei então 1 litro de caldo. Agora eu vou bater essa mistura no liquidificador. Como vocês podem ver, eu tô mostrando aqui mais ou menos quanto que rendeu. O meu liquidificador tá marcando ali 1 litro e 600, né? Junto com a batata, rendeu 1 litro e 600 de caldo. Agora eu vou adicionar aqui a essa mistura meio litro de leite. Então, no total, eu tenho aqui 2 litros e 100 ml de líquido, né, junto com a batata. Vou ligar o meu fogo para que eu possa mexer essa massa. Estou adicionando a esse caldo 2 colheres de pau de margarina, tá? Eu tô utilizando margarina, não é manteiga, tá, gente? É a olho que eu coloco, tá? É mais ou menos aí, acredito que umas 4 colheres de sopa de margarina, mais ou menos, que eu tô colocando. Mas eu coloco na panela, na colher de pau mesmo. Estou corrigindo o sal, né? A gente coloca um pouquinho de sal, experimenta. Ele não pode ficar salgado, mas ele tem que ficar um pouquinho acima do tom assim de sal. Porque no momento que a gente acrescentar farinha de trigo, ele vai tirar todo esse sal. Então, se não tiver muito salgadinho, aí vai ficar sem gosto, vai ficar sem graça, não vai ficar muito bem temperado, entendeu? Agora eu vou pesar aqui a minha farinha de trigo, ó, tirei a tara aqui, né, da minha vasilha e vou colocar a minha farinha de trigo. Para essa quantidade de líquido, né, que deu 2 litros e 100, eu coloco mais ou menos 800 gramas de farinha de trigo. Ó, podem ver que deu 803 gramas, não tem problema, tá? Passar 5 gramas, 10 gramas, não vai ter problema nenhum. Não pode passar, lógico, 100 gramas, né? 50 gramas aí já vai influenciar no resultado, tá bom? Então, eu tenho que esperar ferver esse caldo para que depois eu acrescente a minha farinha, ó. Já está fervendo, eu vou desligar o fogo, pode ver que meu fogo está apagado. Meu líquido já estava levantando fervura e vou colocar a minha farinha de trigo com o fogo desligado, ok? Com o fogo desligado. Então eu vou mexendo, essa parte tem que tomar muito cuidado, é a parte
mais crítica, né? Que a gente fala assim da massa da batata, né? Da massa da batata não, da massa da coxinha. Então a gente coloca ali, vai mexendo, vai incorporando toda essa farinha no nosso líquido. Olha, coloquei tudo, a minha farinha, que são 800 gramas, e eu vou incorporar com cuidado. Cai um pouquinho no fogão, não tem jeito, não tem como não sujar, faz parte do processo, é assim mesmo, mas o resultado compensa. Vocês viram que lindas que ficaram as coxinhas, né? E vão ficar deliciosas, pessoal. Podem fazer essa receita que ela é divina. Eu acelerei aqui um pouquinho o vídeo, né? Mas não cortei, tá? Só acelerei, que é para vocês verem como que é o processo. Ó, misturei bem, agora eu vou cozinhar essa massa. Eu apenas adicionei a farinha no líquido, vou cozinhar no fogo médio, tá? Não é fogo alto e nem baixo, é fogo médio. E agora é força na peruca, gente. Agora é mexer, vira pra cá, vai cozinhando. A parte de baixo vocês sobem, deixa cozinhar um pouquinho. E vai fuçando, vai mexendo com carinho, com cuidado. É uma massa pesada, tá? Não é leve, ela é pesada mesmo. Tem que ter um pouquinho de força. Eu estou fazendo 2 receitas aqui. Para quem tá começando, pode fazer só uma receita, tá? Que é 1 litro de caldo, 200 gramas de batata e 400 gramas de farinha de trigo. Vocês podem começar devagar e vai se adaptando. Aqui eu estou colocando a mão com cuidado, tá? Que a massa tá muito quente, para saber o ponto. Como que é o ponto? Quando ela para de grudar na mão, entendeu? É porque ela já cozinhou, ela solta do fundo, né? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela solta do fundo e aí o que que ela faz? Ela para de grudar na mão. Eu tenho aqui a minha bancada, né, minha mesa, toda untada com margarina, e eu estou colocando aqui a minha massa em cima dessa margarina. Olhem só como que ficou o fundo da panela, tá vendo? Desgrudou todinha do fundo essa massa. Se vocês observarem que eu tô amassando aqui com a minha espátula, a massa já está lisa, ela já sai praticamente sovada lá da panela de pressão. Aqui eu estou dividindo ela para esfriar, para que eu possa sovar sem me queimar. Gente, essa massa tá bem quente, então tem que tomar muito cuidado para vocês não se queimarem. A minha mão, ela já é um pouquinho calejada, né? Já tem uma pele um pouco mais grossa, porque eu já estou acostumada, né, a fazer, né? Não só salgado, como bolo também, então eu já tô meio com a mão calejada. Deu uma mornadinha, ó, eu já vou sovando a massa. Tá um pouquinho acelerado o vídeo, às vezes aparece algum gruminho de farinha que não dissolveu, mas é bem pouquinho. Olhem só a textura dessa massa. Olha, gente, que maravilhosa. Muito, muito boa mesmo essa massa, viu? Eu recomendo para vocês fazerem, que vai ser sucesso. Não tem como errar. Olhem só, que maravilha a textura dessa massa. Se aparecer algum gruminho, vocês tiram. Olha que lisinha que ela ficou. Ficou perfeita. Eu vou sovar ela toda, para que nós começamos aí a fazer a montagem do salgado. Eu vou ensinar vocês como rechear uma coxinha. Às vezes, na hora que você tá sovando, você sente um gruminho, aí quando você pega, é pedacinho de batata que não bateu muito bem no meu liquidificador, né? Mas aí, sem problema, pode deixar.
Aqui eu já vou iniciar então a modelagem da coxinha. Então, as coxinhas, como é para vender, gente, a gente faz tudo medido, tá? A gente faz tudo na medida. Então, eu tenho aqui a minha balança aqui do lado. Eu uso essa espátula, né, para cortar, faço um rolinho e aí eu corto os pedaços e vou pesar mais ou menos a coxinha de festa em torno de 30 gramas, tá? Mais ou menos, olha lá, ó, 28, 30 gramas, nessa faixa mais ou menos, tá? Ó, 28 gramas. Então, a gente vai pesando, né? Passou um pouquinho, tira. 32 gramas. Nessa faixa, entre 28 e 32 gramas. Aí, eu abro, faço um cone, olha. Faço um conezinho, pego um pouco de recheio, coloco dentro desse conezinho, mais ou menos, ó, uma colher de sopa. Essa minha colher é uma colher de sopa pequena, né? Mas é mais ou menos uma colher de sopa de recheio. Aqui eu tô apertando para tirar o ar. Gente, isso é muito importante, tá? A gente tem que tirar o ar da coxinha, senão ela vai estourar na hora de fritar e dá uma queimadura muito grave. Olha só que bonitinha que ela ficou. Agora eu vou colocar outro. Podem observar que eu passo bem pouquinha manteiga, é muito pouca manteiga, gente, quase nada, porque a massa ela já tá bem oleosa. Aqui, ó, faço outro conezinho, coloco aqui, ó, mais ou menos uma colher de frango, né? Com o meu próprio dedo eu vou ajeitando o recheio dentro desse conezinho e vou fechar, ó. Na hora de fechar, eu já vou tirando o ar. Depois eu aperto só para me certificar que realmente tá sem ar. Graças a Deus, nenhum salgado meu nunca estourou, né? A ponto de eu me queimar, mas é muito perigoso. Então vocês tomem muito cuidado. Eu faço a modelagem aqui no canto da mão, tem gente que faz na mesa, cada um tem um jeitinho diferente de modelar a coxinha, tá? Esse é o jeito que eu consegui fazer, que eu me adaptei, ó. Pego, faço um conezinho, coloco o recheio, ajeito dentro. Estão conseguindo ver com bastante detalhes? Então, tiro o ar. Eu faço uma bolinha, né, para modelar, porque na hora que eu aperto eu tiro toda a modelagem dela. E aí eu vou modelando aqui, ó, no fundo da minha mão. Aí eu tiro o biquinho para ficar bonitinho, que eu sou perfeccionista. Eu gosto da minha coxinha bem bonitinha. Tá vendo? Vamos mais uma, ó. Peguei aí mais um pedacinho de massa que já tá pesado. Abro com o dedão, faço um fundinho, né? Um conezinho. Coloco uma colher de recheio do frango. Aí na hora de fechar, eu já vou fechando para tirar o ar, tiro o excesso, dou mais um apertinho só para me certificar, faço uma bolinha e vou modelando o biquinho da coxinha. Prontinho. Essa coxinha, ela ficou com um furinho ali, ó, tá vendo? Ó, isso aí ele estoura, tá? Na hora de fritar. Então, eu vou pegar um pedacinho de massa e vou fechar esse furinho que ficou mais fininho. Olha, com carinho, com cuidado. Dou mais uma modeladinha, vou alisando e prontinho. Olha só, ficou perfeito. Aí não tem perigo de estourar. Então, se acontecer isso, não tem problema. É só emendar essa parte que ficou um furinho. Aqui eu resolvi fazer um pouco de bolinha de queijo. Gente, olha essa dica. Vocês vão fazer diferente da coxinha.
né? Eu tenho então aqui mussarela cortado em cubinhos e eu não vou abrir um cone como na coxinha, porque se eu fizer isso, ele não vai fechar. Então eu tenho que introduzir esse queijo na massa. Ó, eu vou introduzir na massa, tá vendo? Olha, ele não só fica mais fácil de enrolar, como também não tem perigo de estourar, porque não tem ar. Tá vendo? Olha, não tem como entrar ar. Então eu introduzo esse queijo, tiro o excesso e vou modelar a bolinha. Olha só, o peso dessa massa é o mesmo da coxinha, tá? 30 gramas mais ou menos. Olha só, eu incorporo o queijo dentro da massa. Essa dica é muito importante. Jamais façam cone, vocês têm que introduzir o queijo na massa para não ter perigo de estourar, porque o queijo ele tá comprimido aí dentro. Então na hora de fritar, o que que ele vai fazer? Ele vai derreter, né? E se tiver ar dentro, ele estoura, vira uma queimadura horrível. Nesse momento, eu já estou empanando os meus salgados. Eu empanei as coxinhas e acabei esquecendo de gravar, mas é o mesmo processo. Aqui eu tenho um ovo batido com um pouquinho de água, tá? Um ovo batido com um pouquinho de água. Eu não jogo os salgados dentro desse líquido. Eu apenas molho a minha mão e passo nos salgados e vou jogando na farinha de rosca, tá? Para que não fique muita farinha. Se você jogar aqui, fica grudada muita farinha, né? E a farinha de rosca que eu gosto de usar é a farinha de rosca de pão. Eu não gosto de usar a farinha de rosca industrializada, aquela fininha. Eu gosto dessa de pão, tá? Ela fica muito mais crocante, fica muito mais bonito o salgado. Eu prefiro muito mesmo, né? Fica a minha dica aí, farinha de rosca de pão, pão francês, qualquer tipo de pão, tá? Eu compro já pronta na padaria ou no mercado, já vem pronta, eles mesmos vendem. Aí aqui eu tô tirando o excesso da farinha de rosca e estou colocando na minha forma. Olha. Daqui ele vai para o freezer desse jeitinho, não precisa arrumar nada, é só ir acomodando aqui os salgados dentro da forma, todos empanadinho, bonitinho. E aqui está o resultado. Olha só que lindas que elas ficaram, as coxinhas e as bolinhas de queijo. Ai, gente, vocês gostaram dessa receita? Se vocês gostaram, deixem o seu joinha para mim, se inscrevam no canal, porque tá chegando muita coisa legal aí para vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus!